sou a Priscila Pignolatti, mas podem me chamar de Pri. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas moro em São Paulo há muitos anos. Tenho 49 anos, sou casada e sou gestora de projetos na área de tecnologia. Em 2017, a minha história mudou completamente. Eu recebi um rim do meu irmão, eu sou transplantada renal e depois disso eu me tornei várias outras pessoas. Eu me tornei a ciclista e triatleta amadora, eu me tornei a escritora de um livro infantil chamado Adorável Dora e a colaboradora voluntária do Instituto Sou Doador. Como ciclista e triatleta amadora, eu já participei de provas, de competições, já fiz 3 vezes o Ironman 70.3 em São Paulo, no Rio e Florianópolis, e já fui 2 vezes no World Transplant Games, que é a competição Olimpíada dos Transplantados, na Inglaterra e na Austrália, representando o Brasil, e já somei 7 medalhas nessas 2 edições que eu participei, né? Então esse é um pouquinho da minha história, do que eu tenho para contar para vocês. Bom, meu problema renal foi descoberto por acaso. Eu fui fazer um exame admissional para uma empresa que eu ia trabalhar e aí, para fazer esse exame admissional, o médico mediu minha pressão e identificou que estava tendo muitas variações. E a partir disso, eu fui encaminhada para um cardiologista para fazer uns exames para identificar se realmente eu tinha uma pressão arterial alterada ou se aquilo ali tinha sido momentâneo, né? Então identificou que eu tinha uma hipertensão arterial, recebi esse primeiro diagnóstico, comecei a tomar medicação e achei que era somente isso. Até que um cardiologista achou muito estranho eu tão jovem, com uns 20 e poucos anos, uma pessoa ativa, uma pessoa sem nenhum histórico familiar, ter um problema de pressão arterial naquela idade, e investigando, descobriu meu problema renal. Então assim, é uma sensação que não dá muito para explicar. Mas apesar de tudo, eu vivi normalmente durante mais de 20 anos num tratamento conservador, sem ter grandes impactos na minha vida. Viajei, trabalhei, estudei, fiz tudo que eu queria fazer. Só que com o tempo o corpo vai falhando, a energia aos poucos vai sumindo, é como se a vida fosse escorrendo entre os dedos e a gente simplesmente não pode fazer absolutamente nada para impedir que isso aconteça, né? Então é como se vivesse assim num campo de batalha, né? A sua mente ao mesmo tempo tenta, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, mas ao mesmo tempo você não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então passa a ser um exercício meio que diário ali, que você passa a conviver com isso, mas eu acho que eu consegui lidar muito bem com isso durante todos esses anos. Bom, o dia do transplante foi um mix de sentimentos, né? Porque ao mesmo tempo que você tem aquela esperança de que vai resolver, que você vai ficar tudo muito bem de novo e tal, tem o medo, porque você não sabe ao certo como vai ser o futuro, você não sabe ao certo o que vai acontecer com você depois do transplante, né? E ao mesmo tempo, o meu irmão, ele se voluntariou, assim como, né, meus 2 irmãos se voluntariaram. Mas eu ficava com receio, porque é uma cirurgia, né? E toda cirurgia tem lá seus riscos. Então eu tinha receio de que acontecesse alguma coisa também com o meu irmão. Mas eu acho que ele estava com mais coragem do que eu, né? E eu acho que a coragem que ele tinha era suficiente para nós dois. Então a gente enfrentou aquilo ali junto e a recuperação foi muito mais tranquila do que eu imaginei, confesso. Eu estava pintando um cenário muito mais complicado e complexo e tal, mas eu acho que eu tive tranquilidade para enfrentar aquele momento. Então cada pequeno avanço era uma vitória, né? Uma caminhada um dia até uma quadra, no outro dia 2 quadras, no outro dia uma caminhada um pouquinho mais rápida, uma liberação para voltar à atividade física, voltar para musculação sem peso, depois pegar um pezinho de 1 quilo. Então assim, cada etapa que eu adicionava uma coisa a mais era uma vitória, né? Tive apoio, lógico, da minha família, dos meus amigos, e eu tinha muita vontade de fazer aquilo dar certo. Então acho que isso também é uma motivação muito grande e que deu certo, graças a Deus. Bom, o esporte sempre foi um combustível para mim, sempre fez parte da minha vida. Então eu sempre frequentei academia, fazia aula de spinning, já joguei squash, já joguei vôlei. Isso quando eu fazia o meu tratamento conservador. Eu conseguia fazer as coisas com algumas limitações e tal, cansaços, alguma coisa assim, mas eu conseguia fazer. Então eu sempre fiz algum tipo de atividade física, né? Depois do transplante eu retomei tudo muito devagar. Então eu comecei com caminhadinhas,
Aí depois, quando eu vi que as caminhadas estavam muito leves, eu comecei a intercalar uns trotezinhos no meio da caminhada. Depois eu comecei a ver que eu estava correndo mais do que andando. Aí eu saí da esteira, fui pra rua. Aí me inscrevi numa primeira provinha de corrida aqui em São Paulo, de 5 quilômetros, para fazer isso 6 meses depois do meu transplante. Deu super certo, me senti super bem, adorei a energia de uma prova de corrida, aquelas pessoas, né, aquela vibe de saúde, né, me fez muito bem. E aí eu resolvi seguir nessa linha do esporte, né. Retomei a natação, que já era um esporte que eu já fazia antes, e inclusive foi um dos últimos esportes que eu consegui manter antes do transplante. Então eu voltei para a natação. O ciclismo foi a última coisa a entrar, não só por questões de equipamento, etc e tal, mas porque realmente é mais difícil a dinâmica do treino. E aí eu tinha uma segunda meta, né? A primeira meta era a prova de corrida, a segunda meta era uma primeira prova de triatlon, que eu fiz 1 ano depois do meu transplante, né? E então, assim, é como se fosse, a cada linha de chegada é como se fosse uma vibração, um grito pela vida. O esporte ele me devolveu um corpo, mas ele me devolveu autoestima, ele me devolveu energia, ele me devolveu vontade de fazer coisas diferentes. Então, ou seja, cada treino é como se fosse um presente mesmo, né? É uma celebração pela vida, de que a vida foi dada de volta e que você tem uma outra oportunidade para fazer coisas novas e coisas diferentes. Então é muito isso o esporte para mim hoje. Bom, toda essa jornada de treinos, ele me possibilitou participar de diversas competições importantes para mim, né? Participar, por exemplo, de competições internacionais, representar o Brasil fora é muito surreal, né? Subir num pódio com outras pessoas transplantadas, isso tem um significado imenso, né? É um significado pela vida, é um significado de que tudo vale a pena, de que vale a pena esse ato da doação e transformar tantas vidas. Então, assim, ter esse momento ao lado de outras pessoas transplantadas e estar ali no pódio é como se a gente dissesse para o mundo, assim, nós vencemos e outras pessoas podem vencer junto com a gente, né? Então, assim, depois dessas competições eu comecei a traçar metas mais ousadas para mim, né? E aí no Ironman eu pude escrever meu nome lá como a primeira brasileira transplantada de órgãos a participar de uma prova nessa distância, a primeira mulher transplantada renal no mundo a participar de uma prova nessa distância. Então, assim, quando eu nadei lá os 1.900 metros, pedalei os 90 quilômetros, corri os 21, era para mim, mas também era para representar uma série de pessoas que tem essa vontade de viver e que estão numa lista de espera por um transplante, né? Então, assim, é um orgulho muito grande representar. É uma causa que, quando a gente faz isso, a gente traz visibilidade do que a vida pode acontecer com a vida de uma pessoa quando ela recebe um órgão. Mostrar que o transplante, ele não é um fim da linha, né? Eu sempre falo que o transplante, ele é uma vírgula, né? Ele não é um ponto final. Dali pra frente, você reescreve e faz o seu recomeço, né? E dessa forma a gente mostra que a doação de órgãos, ela possibilita que uma pessoa reescreva a sua própria história. Não quero romantizar todo esse processo, não quero romantizar o esporte, a rotina de treinos é intensa, treino todos os dias, pedalo, corro, nado, faço musculação, estudo, trabalho, então assim, não é fácil, não gosto de falar, ai que moleza, não é moleza para ninguém, independente se é transplantado ou não. Mas eu acho que tudo isso, mais do que treinar o corpo, é treinar a cabeça, sabe? É treinar, fazer um treinamento diário de resiliência, de foco, de disciplina e, no meu caso, diariamente um exercício de gratidão, né? Eu tenho o privilégio de acordar e poder escolher o movimento, poder escolher me mover. Então isso para mim é impagável. Bom, o transplante ele me ensinou a valorizar o que realmente importa, né? Me mostrou que a vida é agora, você tem que viver o agora. Nada é garantido, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe daqui a 1 hora como é que a gente vai estar. Então eu enxergo a vida como um presente e quando eu recebi o rim, eu meio que ganhei uma missão, sabe? De poder falar através dos meus atos e através do esporte, que foi a ferramenta que eu usei para mostrar isso, de que vale a pena ser doador, de que você, sendo doador, você tem o poder de transformar outras vidas. Então eu agradeço vivendo o meu melhor,
Eu tento inspirar pelo exemplo e pelas ações mais do que pelas palavras e lutar por outras vidas que ainda estão aguardando por uma chance, né? Eu acho que essa é a principal missão que eu tenho. Bom, se você tá na fila, não desista, né? Tem um monte de gente lutando e ajudando por você. Muita gente que tá querendo te ajudar muito. A esperança, ela é real e a vida depois do transplante, eu te garanto que vale muito a pena, né? Se você já é uma pessoa transplantada, celebra cada conquista, celebra tudo, honra o presente que você ganhou, realiza seus sonhos, faça tudo que você tiver vontade de fazer, trabalhe, estude, viaje, case, namore, faça tudo. E para você que é um doador ou pensa em ser um doador, eu quero dizer que a sua decisão, ela pode mudar destinos, assim, muitos destinos. A doação de órgãos, ela é um ato de amor, de coragem, de solidariedade, é um ato de extrema empatia. Ela salva vidas, ela pode encher o mundo de histórias novas, como eu encho a minha história de vida.